representando a família Gracie. Tem mais de 50 integrantes famosos e importantes. Nós trazemos aqui no Domingão hoje o professor Hélio Gracie, com os filhos Royler e Holker, para conversar com a gente. Afinal, professor, por que há 40 anos atrás, ou muito mais do que isso, o jiu-jitsu, que é de origem oriental, especificamente japonês, entrou na família Gracie? Muito simples. Eu, quando era jovem, era fraco, leve, um galinha morta como sou ainda hoje. Via meu irmão dar aula de jiu-jitsu, o jiu-jitsu tradicional, jiu-jitsu esse que existe até hoje no Japão, mas que eu não conseguia fazer, porque dependia de qualidades físicas. Consegui adaptar esse jiu-jitsu à minha pessoa. Do momento que eu adaptei a mim, ninguém mais pode deixar de fazer, porque é fácil para todo mundo. Quer dizer, o senhor quis mostrar que um esporte pode servir como defesa pessoal, como autoafirmação, para uma pessoa que não tem aquele tipo físico que qualquer um achar que precisa de 1,90 m ser um armário para fazer esse tipo de esporte. Exato. O senhor conseguiu mostrar que, tendo disciplina, tendo perseverança, uma pessoa que não tenha o privilégio de ter nascido com um físico exuberante, ele pode se desdobrar e ter autoconfiança, uma autoafirmação e, acima de tudo, saber se defender. Tudo isso que você disse é uma grande verdade. Apenas não depende de nada, depende de um professor que tem a técnica, porque o jiu-jitsu que eu prego há 70 anos é um jiu-jitsu que só depende de técnica. Eu tenho alunos de 3 anos, aluno cego, aleijado, sem braço, com perna, sem perna, paraplégico, tudo isso já dei aula. Quer dizer, está bem claro que está baseado o quê? Na inteligência. Acima de tudo. É na técnica. Mas para ter técnica precisa ser inteligente. Bom, Você não concorda? Isso, obrigado. Então, na verdade, é baseado na inteligência. E por isso que a gente vai mostrar agora nessa reportagem o que está acontecendo com alguns pseudo-lutadores de jiu-jitsu, que a gente nem sabe se são ou não, mas que estão denegrindo a imagem do esporte decente e que, mais do que ninguém, a família Gracie, seja através do saudoso Carlos e do professor Hélio, essa família vai lutar até o fim para que essa imagem seja respeitada. Afinal de contas, é uma tradição de 70 anos. Eles têm uma imagem no mundo inteiro, através do Roycer, do Royler, enfim, de toda a família, para que não aconteça isso, que a Renata vai mostrar para vocês. Quando o asfalto se aproxima do tatame, as lutas marciais ganham outro significado. Aquilo que deveria ser defesa pessoal se mistura à disputa de força e poder. E nem sempre o que é ensinado nas academias se parece com o que é praticado pelos jovens nas ruas. A violência causada por esta troca de valores tem dado ao jiu-jitsu uma imagem negativa. De origem japonesa, o jiu-jitsu começou a ser praticado no Brasil em 1910, em Belém, e depois se espalhou pelo Brasil. Tendo como princípios básicos o autocontrole e a concentração, o lutador aprende a lidar com a força de forma racional. Para lutar jiu-jitsu, não é preciso ser necessariamente forte. O importante é dominar as técnicas com precisão. O outro lado dessa história fica por conta daqueles que não conseguem entender a filosofia da luta. Durante as comemorações da Copa do Mundo em julho do ano passado, gangues rivais se enfrentaram em uma das esquinas mais movimentadas da zona sul do Rio. Socos, pontapés e latinhas de cerveja acertaram quem estava por ali somente para comemorar uma das vitórias do Brasil. Bem próximo dali, em novembro, o estudante Frederico Guimarães, de 21 anos, foi morto a tiros perto da faculdade onde estudava. O rapaz estava conversando com 2 amigos quando outros 2 homens se aproximaram atirando. A causa mais provável do crime é a rixa entre frequentadores de academias rivais. Os disparos teriam sido feitos pela gangue conhecida como Pessoal da Farm. Ainda no ano passado, o estacionamento de uma casa de shows na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, foi palco de mais um confronto. O local já é conhecido como um dos pontos de encontro de gangues do bairro. A babá Neila Ribeiro da Silva, de 21 anos, morreu com um tiro nas costas. Depois de cada briga, fica no ar a dúvida. Os envolvidos eram ou não lutadores de jiu-jitsu. Vou conversar também com o Royler, que é um campeão com vários títulos mundiais. A exemplo do Royce, do Holker, são integrantes da
mais pura estirpe da família Gracie. O senhor viu agora, professor, aqui, nessa bagunça toda aí, como é que dá para a pessoa saber se é de jiu-jitsu ou não? É uma pergunta que eu faria a você e a todos os presentes. Eu, com meus 20 anos de jornalismo e com um pouco de luta que eu fiz, eu não vi ninguém dando golpe de jiu-jitsu ali. Só se algum novo jiu-jitsu que está aparecendo aí. Só uma maneira de coibir esse tipo de praticante de esporte ou de cafajestada. Cadeia. Infelizmente, nós estamos num país que tolera muito esses tipos de infratores. Se eu fosse presidente do país, estavam todos eles na cadeia. Não há nenhuma arte, nenhuma profissão que seja responsável por agressões ou por agressores ou para infratores de qualquer tipo. Parece que o princípio, inclusive, do jiu-jitsu principal é a autodefesa, o autocontrole. Claro. Agora, o pessoal que sai para distribuir porrada, sai para brigar, tem a ver com o espírito do jiu-jitsu? Não, não tem. Tem espírito de cafajestada, né, Faustão? O sujeito que é impune sai brigando. Botar um moleque desse na cadeia, ele não vai brigar mais, entende? Então, está havendo um pouco de falta de punidade. A impunidade é que ocasiona isso. Nenhuma arte é responsável por um dos seus praticantes ser cafajeste, ou ser banido, ou ser ladrão. Quer dizer, aí é uma opção do cara. Não pode ser taekwondo, pode ser karatê, judô, jiu-jitsu, Cadeia nele, basquete, futebol, qualquer coisa. Aí é uma atitude de cafajeste, é isso? Claro, não tem cafajeste. Mesmo porque, Faustão, eu aproveito a dizer a você que os homens mais importantes deste país passaram pelas minhas mãos. Minha academia passaram 10 mil alunos. Eu cobro $200 por uma aula. Então, uma pessoa que paga $200 pode fazer parte ou taxado de ganga de jiu-jitsu? Ele não tem nem condição para isso. Então, o que eu acho somente é exigir das autoridades que procurem descobrir quem são esses indivíduos, esses promotores de briga, botar na cadeia, processá-los normalmente. Ô, Royce, você acha também que, mais do que nunca, seria interessante uma fiscalização nas academias? Se você acredita que tem academia ou tem professor que instigue a violência, o que você pensa sobre isso? Eu acredito que se eu tivesse que usar o que eu sei para bater em alguém, eu seria taxado como um grande covarde. Porque a arte que eu aprendo há mais de 29 anos que eu pratico, eu acho que esse não é o caminho. Realmente não é o caminho que a arte ela proporciona para a gente. Eu acho que o jiu-jitsu como um todo, ele também educa, é saudável. Pode completar. Aproveitando aqui as palavras do Royler, é dizer o seguinte: o indivíduo que tem autoconfiança, que acredita em si, não briga. Não precisa brigar. Todo brigador, meus amigos, Ele é um covarde, na verdade? covarde e frouxo. Com certeza. É. Porque, na verdade, como disse o Royce, o Rocket pode também acrescentar. Porque, primeiro é o seguinte, esse pessoal geralmente não sai sozinho, sai em turma, não é isso? Então, o princípio da covardia já está aí, ele já sai em turma. Já sai em turma. E se sai sozinho, e ele sai com autoconfiança, e sabendo que ele tem que resistir, porque realmente uma pessoa preparada, como no caso da família Gracie, ou quem pratica um esporte, tem que ter consciência que ele não pode revidar qualquer tipo de agressão, porque é descomunal a diferença de um cara preparado. Né? Até porque é aquela velha história, geralmente o cara grande, metido a valente, ele termina a vida tomando um tiro na testa por um anão de 1,5 m. Todo cara valente e burro. Porque o cara que é o corajoso e o que é o cara consciente, ele não sai de turma para fazer essa palhaçada, não, Rocker? É justamente isso. O cara que na... Vai falar aqui, vai esperando. Isso. que não sai na noite... Vou ficar nesse microfone aqui. O que acontece é o seguinte: o sujeito que acredita em si não briga. Não briga porque não tem medo de apanhar. Não apanha. Perfeito. Ele não tem que mostrar nada para ninguém, eu acho que é mais ou menos por Isso aí. é legal, Ana. É verdade. E depois, o brigador, geralmente, ele quer se mostrar, ele quer passar por valente. Todo brigador é um homem inseguro, ele não acredita nele e paga para ver. Como muito medroso, faz coisa de valente para passar por valente. Coitado, se dá um mal. E geralmente faz em turma, um quer mostrar para o outro, não é isso? Isso não tem classificação. Além do que, outra coisa importante para o Royce também colocar para a gente aqui, a exemplo do que acontece com o Royce, que é o insuperável da família Gracie, como ele que é campeão mundial, o professor Hélio, que além do autocontrole e da disciplina, quando tem uma luta, ele vai lutar com um cara do tamanho dele, com peso, tem regras de luta, não é isso? Com certeza. Eu acho que uma coisa que falta muito no Brasil é um pouco de humildade e as pessoas te pedirem desculpa. Eu acho que é muito difícil hoje você esbarrar num cara na rua e falar, pô, desculpa. Eu acho que a luta, ela te dá autoconfiança de você poder pedir desculpa pra pessoa. Uma coisa que não existe hoje. Esse é o recado da família Gracie, através do professor Hélio Gracie, uma legenda do esporte brasileiro.
do Royce, do Roker, do Royler e de toda a família Gracie. Deixar bem claro, esporte é uma coisa, o esporte da jiu-jitsu brasileiro, o Brazilian Jiu-Jitsu, virou o Brasília Jiu-Jitsu graças ao trabalho da família Gracie. É respeitado no mundo inteiro. Agora, cafajestada pode ser de qualquer tipo de esporte. Lugar de cafajeste e de covarde é na cadeia. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, Costa. Boa tarde. Obrigado.